Jesus Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja o benefício que há em você se juntar conosco em um só Espírito, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos e daqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o convite e também o comunicado que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 170, pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você receberá orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente desse mundo monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com séculos que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas e todo mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus, seja muito bem-vindo, adora com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro do 66 livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Cantares é o primeiro livro e o segundo livro de hoje, 3ª João. Cantares, que contém 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares, capítulo 4. Cantares, capítulo 4, que contém 16 versículos. Como és formosa, amada minha, como és formosa, teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro. Todas produzem gêmeos, nenhuma estéril há entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, a tua boca é doce. A tua fronte é como um pedaço de romã por detrás do teu véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. Glórias ao Senhor Deus. 3ª João, com um capítulo. É o segundo livro de hoje, que contém 15 versículos. Presbítera ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1.
Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar, casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. João, capítulo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos dar início ao sorteio. Hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares. E logo após eu falarei os ímpares. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também do Espírito Santo de verdade, para a sua presença aonde você estiver. Vamos dar início ao sorteio. Vinte e quatro, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Esther com 10 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 3. Esther, capítulo 3, para o rebanho santo, de número 24, 48, 23 e 47. O capítulo 3 do livro de Esther contém 15 versículos. A trama de Amã para destruir os judeus. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho do Hamedata, o Agagita, e o exaltou, dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os oficiais do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que desobedeces ao mandamento do rei? Dia após dia dizia-lhes isso, mas ele não lhe dava ouvidos, de sorte que o fizeram saber a Amã para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Glórias ao Senhor Deus. 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Vamos ao livro. Filipenses, com 4 capítulos. Capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, para o rebanho santo, de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. O capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos. As últimas exortações. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Amados, rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu leal companheiro de Ju, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Glórias ao Senhor Deus. 28, 44, 27, 43. 28, 44, 27, 43. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, contém 22 versículos. Paulo prevê sua morte. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 6. Esdras, capítulo 6, para o rebanho santo, de número 32, 40, 31 e 39. O decreto de Dário. O capítulo 6 do livro de Esdras contém 28 versículos.
E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, tu o darás dos tesouros da casa do rei. Agora eu, o rei Ataxerxes, decreta a todos os tesoureiros que estão ao oeste do Eufrates. Perdão, esse é o capítulo 7. O capítulo 6 contém 22 versículos. O decreto de Dário. O rei Dário deu ordem a buscarem nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Em Aquibata, na fortaleza situada na província da Média, achou-se um rolo e nele estava escrito um memorial. No primeiro ano do rei Ciro, o rei deu esta ordem com respeito à casa do Senhor Deus em Jerusalém. Seja edificada a casa para lugar em que se ofereçam sacrifícios e sejam lançados os seus fundamentos. A sua altura será 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Glórias ao Senhor Deus. 30, 42, 29, 41, 30, 42, 29, 41. Ruth com 4 capítulos. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1 para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Ruth e Noemi. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe de falar nisso. Assim as duas mulheres seguiram viagem até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhe ela: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? Glórias ao Senhor Deus. 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. 1 Timóteo com 6 capítulos. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Primeira Timóteo. Vamos ao capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, que contém 16 versículos. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Fiel é esta palavra: se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Glórias ao Senhor Deus.
Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Silva Silveira, 26, 46, 25 e 45. Vamos ao livro. O livro é o livro de João, com 21 capítulos. João, vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 13. João, capítulo 13, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Senhor Jesus lava os pés dos discípulos. Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizem bem, pois eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Glórias ao Senhor Deus. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 8. Zacarias, capítulo 8, contém 23 versículos. O Senhor promete abençoar Jerusalém. Outra vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Zelo por Sião com grande zelo, com grande indignação, zelo por ela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então Jerusalém será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. 2:70, 1 e 69, 2:70, 1 e 69. Apocalipse com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Contém 22 versículos. A carta à igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Sardes escreve, Isto diz o que tem os 7 Espíritos do Senhor Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas estás morto. Se vigilante, confirma o restante que está para morrer, pois não tem achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, que recebeste e ouviste, obedeçam, e arrependa-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. O livro é o livro de Joel, com 3 capítulos.
capítulo 1. Joel, capítulo 1, contém 20 versículos. A semente mirrou debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão assolados, os armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Até o rebanho de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamaram a ti. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Ageu, com 2 capítulos. O capítulo de Ageu. Vamos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. O capítulo 1 contém 15 versículos. Chamada a reconstrução do templo, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitar nas vossas casas, bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para o rebanho santo de número 6, 66, 5, 65. Capítulo 5 contém 28 versículos. A necessidade de vigilância, irmãos, acerca do tempo e das épocas. Porém, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando andares dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estão em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. 1 João, com 5 capítulos. Primeira João, com 5 capítulos, para o rebanho santo de número 4, com 5 versículos. 1 João, com 5 capítulos, capítulo 1, que contém 10 versículos. Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. A palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos, tocaram. Isso proclamamos com respeito ao verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Senhor Jesus o Cristo.
Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. 1 Samuel com 31 capítulo. Capítulo 20, 1 Samuel, capítulo 20, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. O capítulo 20 do livro de 1 Samuel contém 24 versículos. Mical salva Davi. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele fugiu. Mical tomou uma estátua, deitou na cama, pôs-lhe a cabeceira, uma pele de cabra e a cobriu com uma capa. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi e dizendo-lhes: trazei-o na cama para que eu o mate. Vindo os mensageiros, a estátua estava na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 36 e 35. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, a continuidade do sorteio do livro e do capítulo para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo.
Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. O rebanho santo foi o rebanho santo de número 36 e 35. O livro é o livro de 2 João, com um capítulo, que contém 13 versículos. O presbítero, senhora, eleita seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado algum de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como escrever esse novo mandamento, se não o tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Juízes com 21 capítulo. Capítulo 20. Juízes, capítulo 20. Para o rebanho santo de número 18, 54, 17 a 53. O capítulo 20 contém 48 versículos. Guerra entre Israel e Benjamim. Então saíram todos os filhos de Israel e a comunidade se ajuntou perante o Senhor em Misca, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os líderes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, apresentaram na Assembleia do povo do Senhor Deus, em número de 400 mil homens, soldados que usavam espada. Ouviram os filhos de Benjamim e os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Então disseram os filhos de Israel: dizei-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o levita, marido da mulher que fora morta: cheguei com a minha concubina a Asbeá, cidade de Benjamim, para ali passar a noite. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 12. Oséias, capítulo 12. Para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. Oséias, capítulo 12. O pecado de Israel, capítulo 12, contém 14 versículos. Efraim se alimenta de vento, segue o vento leste o dia todo, e multiplica a mentira, a violência, faz aliança com a Síria e manda azeite ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, castigará Jacó segundo os seus caminhos e o recompensará segundo as suas obras. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, e pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e suplicou.
Glórias ao Senhor Deus. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Atos com 28 capítulos. Capítulo 2, Atos, capítulo 2, contém 47 versículos. As primeiras conversões, ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus o Cristo para perdão dos pecados, e receberei os dons do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, vossos filhos, a todos os que estão longe, e a tantos quantos o Senhor Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho, eu os advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para sortear os dois últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora tuas abundâncias, paz, alegria, e alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores, inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades, e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos livros. Marcos com 16 capítulos e 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 6. Marcos, capítulo 6, é o penúltimo livro de hoje. O capítulo 6 contém 56 versículos. A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos juntaram-se ao Senhor Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Eles lhe disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir, muitos o reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. 1 Pedro com 5 capítulos. Sede santos, portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos oferece, na revelação do Senhor Jesus o Cristo, como filhos obedientes. Não vos conformeis com a concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao Senhor Deus. Primeira Pedro, capítulo 1. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento.
Você que mentalizou o 7, Cantares capítulo 4. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. 17, terceira João. Você que mentalizou o 5. Esther capítulo 3. Você que mentalizou o 19. Filipenses capítulo 4, você que mentalizou o 6, 2 Timóteo capítulo 4, você que mentalizou o 1, Esdras capítulo 6, você que mentalizou o 15, Ute capítulo 1, você que mentalizou o número 4, a mensagem para você hoje está no livro de 1 Timóteo capítulo 3, você que mentalizou o 20, João capítulo 13, você que mentalizou o 13, Zacarias capítulo 8, você que mentalizou o 3, Apocalipse capítulo 3, você que mentalizou e escolheu o número 12, a mensagem para você hoje está no livro de Joel capítulo 1, você que escolheu o número 22, Ageu capítulo 1, você que mentalizou e escolheu o 11, 1 Tessalonicenses capítulo 5, você que mentalizou e escolheu o 9, 1 João capítulo 1, você que escolheu o 14, 1 Samuel capítulo 20, você que mentalizou escolheu o número 10, 2 João como capítulo, você que mentalizou o 2, Juízes capítulo 20, você que mentalizou o 16, Oséias capítulo 12, você que mentalizou o 21, Atos capítulo 2, você que mentalizou escolheu o número 8, Marcos capítulo 6, você que escolheu o número 18, 1 Pedro capítulo 1. E eu vou ler para vocês agora um de nossos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais. Primeira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões. Terceiro, prove para nós na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Mas antes eu irei ler alguns avisos para vocês. Atenção a todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives dos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteados quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre. Dessa maneira, o Senhor Jesus pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glória ao Senhor Deus. E eu irei